Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu coração. Eu sou Tony Carlos Dias e faço as minhas observações sobre os temas mais relevantes do cotidiano político. Deixarei claro neste episódio, não tratarei diretamente da micareta golpista que ocorreu ontem, dia 7 de setembro de 2022. Como nossa nação desperdiçou um momento mágico para apresentarmos ao mundo que somos um povo orgulhoso do nosso bicentenário da independência. Confirmamos ao mundo que somos um país pária e que estamos sem nenhuma relevância no cenário internacional. A micareta golpista de ontem contou apenas com 3 chefes de Estado, o de Portugal, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Como de costume, irei por outro caminho e observarei o que ocorreu anos atrás para refletirmos quem eram aqueles milhões de brasileiros fundamentalistas que estavam reunidos numa micareta golpista. Pode ter certeza que eu não quero mais assistir às imagens de ontem, que confirmou que nosso país está obtuso, machista, desigual, teocrático, que privilegia bilionários que querem um Estado forte e pujante para eles e um Estado mínimo e privado para nós, pobres trabalhadores e agora empreendedores. Eu coletivamente quero um país da esperança, onde possamos ter emprego, saúde, educação e que o povo volte a comer com dignidade. Enquanto você pensa aí, como a família tradicional de bem explicará para o seu filho e a sua filha o que é uma disfunção erétil, para ser mais delicado com a nossa audiência aqui do canal. Peço democraticamente a você, caso queira, assine o canal, curta e comente esse episódio e caso, se as minhas observações fazem sentido, compartilhe e faça essa observação chegar a outras pessoas. Então, soltarei a vinheta agora e vamos com nós! Compreender o que aconteceu ontem, dia 7 de setembro de 2022, no bicentenário da proclamação da independência do Brasil, voltarei aos anos 80 e 90 para narrar as minhas experiências nas tradicionais festas que comemoravam o Dia do Trabalhador. Isso mesmo, Dia do Trabalhador, uma data muito importante para a formação do instinto coletivo, que está sendo curvada em virtude das sequências de golpes que o nosso país vem sofrendo. Na época, eu morava no bairro de Campo Grande, zona rural da cidade do Rio de Janeiro. Lembro que meus responsáveis, meu pai e minha mãe, me acordavam cedo, eu, minha irmã e meu irmão, e como nós residíamos numa família, juntava aquele montão de gente, seguíamos em rumo à estação de trem mais próxima, que era em Santíssimo, e íamos até a estação de São Cristóvão, porta de entrada da Quinta da Boa Vista, para participarmos da tradicional festa do Dia do Trabalho, comemorada sempre no dia 1º de maio. Bem, nessas festas havia muita comida, eu ganhava presente, assistia a shows musicais e observava os diálogos sobre política e as perspectivas do trabalhismo e a evolução do nosso país que nós queríamos naquele momento. Cresci dentro desses eventos. Naquele momento, vi muitos trabalhadores se orgulharem de pertencerem à classe operária e aquilo fazia muito sentido. Pois bem, a extrema-direita que odeia essa classe trabalhadora e idolatra incondicionalmente o patronato necessitava de uma data para expor sua confraternização e acabaram por se apropriar do dia 7 de setembro. Entenda que aquele fenômeno de ontem, onde milhões de pessoas foram às ruas, foram bancados por empresários apoiadores do atual governo e que querem dar um golpe de Estado, caso Lula ganhe, como foi denunciado há 2 semanas atrás. Para esses fundamentalistas que estavam ontem em catarse coletiva, o brasileiro que não empreender é um preguiçoso. Bote fé. Eles acreditam que ter a carteira de trabalho assinada é coisa de quem quer mamar na teta do Estado. Na visão deles, é preciso que o cidadão tenha um MEI e que agora, com o Pix, fica muito mais fácil receber e fazer pagamentos dos serviços que os empresários que detêm os novos meios de produção, como sites de hospedagem, aplicativos e outros serviços online, possuem. Saca? Muda os hábitos, os processos e a tecnologia, mas a ganância continua a mesma desde a época de Marx, meu filho. Com isso, aquela essência do Dia do Trabalho dos anos 80 e 90 foram perdidas.
Esses empresários conseguiram implementar na cabeça de muitas pessoas que a consciência de classe é coisa de quem quer destruir a família tradicional, de quem apoia o aborto, quer legalizar a pedofilia e as drogas, e que é a favor do comunismo. Sinta o pânico moral. Saca a manipulação que esses caras estão fazendo? O importante é querer comprar uma arma, um fuzil, e fazer parte de um clube de tiro que eles mesmos estão ganhando dinheiro com isso. Para que uma escola pública? Você tem que vender um fígado para seu filho estudar numa escola particular. Para que a saúde pública? Deixe de ser preguiçoso, filho. Pague uma fortuna de plano de saúde, pois afinal, lembra da Prevent Senior? O óbito também é alto. O empreendedor tem que sonhar em ser rei do camarote, portal VIP, e para isso tem que estar disposto a pagar um preço muito alto por isso. Lembra do comercial novo da Santander? Tire onda e viva da luxúria do Instagram. É isso que eles querem. Seja um analfabeto político, opinando com vazio existencial e professe a máxima fascista. Deus, pátria e família. E agora, como um papagaio de pirata, diga que está perdendo a sua liberdade em querer a eugenia e, porventura, uma ditadura militar que muitos nem viveram e são nostálgicos. Entendeu a lobotomia, gente? Essa deterioração foi acelerada depois do golpe parlamentar de 2016 que derrubou o governo de Dilma Rousseff. Rodrigo Maia, então presidente da Câmara Federal, trabalhou intensamente para instituir o teto de gastos, que praticamente sucateou a segurança pública, a saúde e a educação, com o intuito de privatizar esses serviços na sequência. Qual o motivo principal de privatizar esses serviços fundamentais? O orçamento público destinado a eles são bilionários. Pega a visão. Entenderam por que eliminaram a sua consciência de classe, voltando aos empresários que querem um Estado mínimo para nós, meros cidadãos, e um Estado grandão para eles. Com a PEC do teto de gastos, eles conseguiram arrumar argumentos para desmembrar o orçamento por dentro, para que eles pudessem usufruir e, subsequente, eleger uma bancada que, ao longo dos anos, sustentariam a tese do Estado mínimo. Lembra em 2018? Pois bem, a pandemia do coronavírus levou essa tese por água abaixo, por enquanto até o momento. Em sequência, foi aprovada a lei das terceirizações, que deu oportunidades para que a máquina pública contrate trabalhadores das atividades meio, sem a necessidade de concurso público. Com isso, a iniciativa privada assumiu alguns postos na máquina pública, pagando salários menores e sem os direitos trabalhistas, e aprendendo como usurpar ainda mais os processos operacionais, sem o senso público que rege o servidor público, que na maioria das vezes é caluniado por não compactuar com falcatruas, fica aberta uma brecha para o tráfico de influência. Se conectou com a história dos pastores do MEC das Barras de Ouro. E para fechar a maldade contra os trabalhadores, veio a reforma trabalhista, que numa tacada praticamente faliu o Sindicato dos Trabalhadores, instituiu as negociações individuais sem a necessidade do acordo coletivo. Com isso, a renda do trabalhador vem diminuindo e o lucro do patrão só aumentando, o que também ajudou na desmobilização da força dos trabalhadores. Percebam as maldades. Hoje assistimos vários empresários coagindo seus empregados a votarem nos seus candidatos. Caso contrário, irão demiti-los. E como não há sindicatos para investigar, esses trabalhadores estão sofrendo diversos assédios morais. Entende agora quem são os fundamentalistas que estavam ontem em catarse, na micareta golpista? E para fechar, observei ontem um pastor bilionário que cedeu um trio elétrico que custa uma fortuna para um comício irregular, com empresários bilionários dos mais variados setores que estavam presentes na tribuna oficial do governo. Isso é semiótica, isso é muito importante prestar atenção. Nenhum presidente dos demais poderes estava presente nas celebrações oficiais. Ficou escancarado ontem que se esse governo ganhar, só restará para nós trabalhadores e empreendedores, bicho, a ponta da praia.